Boa tarde a todos os professores, alfabetizadores de Santa Luzia. Estamos aqui, realizando mais um webinário, nossa segunda mentoria do webinário Alfa Letrar, que é em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a LV Consultoria Educacional. Iniciamos o nosso trabalho hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo que tenhamos essa tarde de grandes aprendizagens, de grandes curiosidades em busca de um mesmo objetivo, que é a alfabetização dos nossos alunos. E vamos iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo de hoje, com o nosso secretário de Educação, professor Antônio da Silva. Professor, seja bem-vindo, fique à vontade e faça as suas contribuições com os nossos professores. Boa tarde a todos e a todas. Uma grande satisfação estar participando desse momento de encerramento de um ciclo formativo tão importante para a nossa rede. De início, agradecer à LV Consultoria, através da professora Joseli, pela oportunidade que nos ofereceu este curso, que traz uma temática importantíssima para toda a nossa rede. Tratarmos da alfabetização significa cuidar da base da educação de nossa rede. Pensar em indicadores melhores não é pensar apenas para a cada biênio, para uma nota IDEB, SAEB, mas pensarmos como essa rede constrói a sua aprendizagem ao longo do tempo. E nada melhor do que cuidar dessa aprendizagem ao longo do tempo, do que reforçar e ter presente o cuidado com a base, que é a alfabetização. E, nesse sentido, esse curso veio contribuir de forma muito primordial para os nossos professores e professoras, ao trazer essa nova metodologia de trabalho, um novo engajamento pedagógico, uma nova orientação pedagógica, no sentido de que as nossas crianças possam concluir o ciclo de alfabetização com essa expertise já alfabetizadas. E tenho certeza que aquilo que nós investirmos na área da alfabetização, ela vai repercutir ao longo de toda a vida escolar dos nossos estudantes. E logo mais, bem ali adiante, nós teremos os nossos resultados bem melhores, no IDEB, no CEAMA, na AMA. Nós, recentemente, estamos agora ainda discutindo os dados do CEAMA, da prova diagnóstica realizada em agosto. E também estamos discutindo os resultados da AMA, que é a Avaliação Municipal da Aprendizagem, que é a nossa avaliação, a avaliação da rede, que avalia o terceiro, o sexto e o oitavo ano. Os dados, os resultados dessas avaliações, elas trazem para a gente uma profunda reflexão do que precisamos alterar no nosso perfil pedagógico, no nosso perfil formativo, para que as nossas crianças possam aprender. Aprender, e a aprendizagem, na verdade, deve ser o foco de atuação de todas as escolas de nossa rede. Por isso mesmo é que nós adotamos agora, nesta campanha do Mais IDEB Luziense, o lema: a aprendizagem é o resultado do trabalho de todos nós. Ou seja, nós não estamos apenas buscando uma nota, um fator, que é a melhoria do IDEB no termos do SAEB, mas a melhoria da rede como um todo, do seu processo pedagógico, do seu processo avaliativo, do seu processo formativo, para oferecer o melhor para os nossos estudantes, as nossas escolas. E a professora Joseli, a quem mais uma vez quero agradecer em nome da LV Consultoria, trouxe para todos nós essa possibilidade de ofertar aos nossos professores um curso sobre alfabetização. E eu tenho certeza, pela a qualificação, pelo conteúdo ministrado no curso, que os nossos professores que participaram dessa formação, eles estão, digamos assim, repletos de satisfação por ter a oportunidade de fazer parte dessa formação. Mais uma vez agradeço, espero que nós tenhamos contribuído de forma positiva na formação dos nossos professores. Recordar, mais uma vez, que essa parceria da Secretaria de Educação com a LV Consultoria foi uma parceria
Está cortando. Sim. Concluiu, Antônio? Eu acho que está saindo aqui, concluí. É que a gente não ouviu, travou, né? Travou onde? A tua fala. No final. No final. E eu posso falar agora? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Agora tá bom. Pronto. Então, finalizando aqui essa minha participação, apenas mais uma vez agradecer à professora Joseli, através da consultoria LV Educacional, todos os nossos professores que participaram dessa formação, e eu tenho certeza que estão todos muito satisfeitos com os resultados. E avante, melhorias para nossas crianças, para a nossa educação. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, professor Antônio, pela contribuição, participação, né, direcionada a todos os nossos nobres colegas professores alfabetizadores do nosso município. Nesse momento, nós iremos ouvir a professora Joseli, e eu vou fazer um pouquinho aqui da leitura, né, das credenciais da professora, que a professora Joseli Costa é pedagoga pela Universidade Federal do Maranhão, é especialista em coordenação pedagógica também pela Universidade Federal, especialista em gestão, supervisão e orientação, é especialista em alfabetização e letramento, presta assessoria educacional pela LB Consultoria Educacional nos municípios da região, é formadora e tutora dos cursos de pedagogia do Centro Universitário Uninta, EAS e Faculdade Sucesso. Professora Joseli, seja bem-vinda a mais a nossa segunda mentoria, né, nesse webinário, que traz como o título crucial Alfa Letrar, né, projeto Alfa Letrar, e fique à vontade para contribuir, dar grandes contribuições aí para os nossos professores. Muito bem, obrigada, Cláudia. Também pedagoga, tem contribuído muito com a educação do município de Santa Luzia. Agradeço imensamente, mais uma vez, a oportunidade e a parceria fortalecida entre Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da prefeita França, do professor Antônio Silva e toda a equipe da CEMED, professor Juarez Assunção, né? E esse fortalecimento dessa parceria, consequentemente, vem trazendo essa oportunidade, esse leque de oportunidade para chegar aos nossos professores o enriquecimento de conhecimentos que já estão aí há muito tempo sendo trabalhado através de muitos cursos fornecidos pela CEMED, em parceria com muitas instituições, e, consequentemente, esses conhecimentos só vai consolidar ainda mais todo o percurso pedagógico dos professores, enriquecendo cada vez mais as práticas, fazendo refletir e, sobretudo, permitindo e oferecendo aos nossos professores condições de forma metodológica para que o trabalho seja cada vez mais consistente e, sobretudo, significativo na área da base, né? Porque o processo de alfabetização é um processo que consolida, é o alicerce, é dali que parte toda a estrutura de conhecimento para ampliação significativa do processo escolar dos nossos alunos. E, como disse muito bem o nosso secretário, professor Antônio, é um ano de IDEB, e não só por ser um ano de IDEB, nós tivemos aí um processo que foi árduo, consequentemente, devido à pandemia, nós temos aí resultados que estão, né, fazendo todos que compõem o contexto escolar refletir. Nós precisamos correr contra o tempo e, sobretudo, se permitir metodologias inovadoras
que venha trazer efeitos significativos e assertivos, né? Nesse contexto da alfabetização e do processo inicial escolar, que nossas crianças precisam ter acesso. Nós, professores, né, constantemente precisamos estar aberto a todas essas possibilidades. E de já, eu desejo hoje uma excelente tarde, ao passo que nós tivemos o primeiro momento, a sequência desse segundo momento, que consolida as informações das metodologias assertivas no processo de alfabetização. O alfaletrar, a perspectiva do projeto de alfabetizar dentro do contexto do letramento é algo que não é novo, já vem muito tempo sendo trabalhado. Em alguns momentos, nós precisamos revitalizar essas informações e, consequentemente, energizar aquilo que nós já temos de conhecimento. Porque tudo isso que nós já estamos trabalhando dentro do alfaletrar já foi sinalizado e vivido de forma metodologicamente através das formações do PENAIC, do proletramento lá atrás, né? De várias formações que nós já tivemos. Quem participou uma época aí atrás do PROFA, nós tivemos formações agora com os trilhos, né, da alfabetização, os mapas de foco, que é um projeto riquíssimo da Secretaria de Educação através das instâncias maiores, né, estadual e federal. Todo esse trabalho, ele não é solto, ele tem uma consistência e tem uma conexão de referência. Portanto, nós precisamos, acima de tudo, perceber a necessidade e a urgência de se apropriar e consolidar aquilo que nós já sabemos, porque ninguém aqui partiu do zero. Nós já temos uma longa trajetória de formação, nós já temos essa sequência metodológica. É claro que em alguns momentos nós precisamos focar e nos apropriar, ampliando tudo que nós já temos dessa trajetória pedagógica adquirida ao longo dessas formações. Então, como nós falamos anteriormente, nosso município, graças a Deus, é um município que nós temos professores considerados professores 4.0, professores de alta referência. É um município recheado de profissionais altamente capacitados, competentes. Eu bato palma aqui e me levanto, enaltecendo aqui meus colegas professores, porque nós temos professores de grande excelência na rede. Em momentos, precisamos animar, precisamos nos restabelecer em relação a tudo isso que nós passamos no que se refere à pandemia. Muito abala cada um de nós por conta do contexto em si, de muitas percas que nós tivemos, de muitos momentos tristes, mas nós precisamos focar também no processo ensino-aprendizagem. Nada sobrepõe a vida, é claro, mas nós precisamos focar nesse processo. E o alfaletrar, ele traz essa sacudida, traz essa reflexão, assim como todos os outros projetos que a Secretaria de Educação realiza, traz essa estrutura metodológica e pedagógica consistente, no sentido de uma proposta pedagógica que nós, professores, precisamos nos apropriar para ter cada vez mais a clareza de que percurso, quais os caminhos metodológicos, e não receita mágica. Prestem bem atenção na diferença. Não é receita mágica, mas são caminhos metodológicos, pedagógicos, proposta pedagógica que traz cientificamente comprovação de que, se aplicada for, consequentemente nós teremos um resultado assertivo e positivo. Diante de tudo que nós falamos no primeiro webinário, nós iremos hoje, além do que nós já falamos, consistir, ou seja, apresentar tudo de forma mais clara ainda e pontual no que se refere à proposta assertiva do processo de alfabetização.
e um dos grandes pontos fortes dessa proposta assertiva, certo? Vamos lá, vou compartilhar aqui o material para ilustrar a nossa fala, certo? Tá abrindo a tela, aguardem só um minutinho. Então, vamos lá. Segunda mentoria, conforme vocês já sabem, já foi divulgado. Alfaletrar, certo? Está passando. Essa proposta é uma parceria com a Prefeitura, Secretaria de Educação. Só um minutinho, pessoal. Só um minuto. Compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Pronto. Ok. Então, essa parceria é fortalecida para que nós possamos consolidar ainda mais informações importantes nesse processo do Alfaletrar, que é a proposta pedagógica da alfabetização e letramento, certo? Então, vamos lá, começando com esta perguntinha. Quer alfabetizar, consequentemente, na perspectiva do letramento, crianças rapidamente? Vamos lá, vamos saber como fazer esse processo. Vamos descobrir agora qual é a chave, né? Ou seja, a proposta metodológica e pedagógica para que esse processo de alfabetização chegue até as nossas crianças de forma mais assertiva, mais rápida e, sobretudo, consistente, para que nossos alunos saiam do ciclo dominando a base alfabética. E um dos pontos fortes, que é considerado a alfabetização de ouro, vamos terminar o ano de 2021 com a sua criança lendo e escrevendo. Vamos descobrir que proposta é essa, que já foi falado. Então, vamos começar estimulando a consciência fonológica. Já sinalizamos sobre essa questão, esse ponto forte, lá na primeira mentoria. Então, nós, professores, precisamos compreender como aplicar a consciência fonológica e o porquê. Vocês recordam bem que nós falamos sobre a importância de tudo que for trabalhado na sala ser sonorizado, falado, oralizado e, acima de tudo, tonalizado. Escrita muda não pode, em hipótese alguma, reforçando o que nós já falamos anteriormente. Então, a consciência fonológica, como ilustra bem essa imagem, ela traz essa estrutura de som, o som da fala. Por que esse som? Porque a criança precisa ouvir este som, porque a criança precisa captar, perceber e ouvir tudo que se refere a essa estrutura da consciência fonológica. A consciência fonológica, ela é uma prática metodológica assertiva. E não é a Joseli que está dizendo de forma avulso. Foi comprovado cientificamente. E um dos países que usam por inteiro como proposta pedagógica integral, a Suíça é um dos países que tem a melhor estrutura educacional, porque aplica de forma precisa a consciência fonológica. Comprovadamente, nós, Brasil, também já temos essa aplicação. Algumas instituições, alguns municípios, de forma estruturada e de forma padronizada, com capacitação constante, utilizam dessa metodologia e os resultados comprovadamente, alto índice de crianças alfabetizadas na sua estrutura estatística, ok? Então, vamos lá. Você sabe o que é consciência fonológica? Claro, todos vocês sabem, ou já ouviram falar em algum momento, até porque já trabalhamos de forma sinalizada na primeira estrutura de webinário e também já
Isso vem sendo estruturado, falado desde todas as formações que tivemos no PENAIC e em outras formações também. A consciência fonológica como metodologia prática e, sobretudo, assertiva, é a capacidade que a criança vai construindo ao longo da compreensão do sistema de escrita alfabética. Quero também já dizer que todos vocês que cumpriram todas as etapas da plataforma, que se apropriaram dos vídeos que constam na plataforma, tiveram essa estrutura precisa desse entendimento da consciência fonológica. Então, o sistema de escrita, a criança precisa, ao longo desse processo de alfabetização na perspectiva do letramento, compreender todo o sistema de escrita alfabética, que é o SEA, né, de forma que essa criança venha se concentrar nos sons das palavras e segmentá-las. Nós teremos em breve alguns exemplos precisos dessa estrutura. Mas esse processo da consciência metodológica, no que se refere ao processo da consciência fonológica, tem as suas etapas, não é feito de forma aleatória. Tem uma estrutura de organização que, se aplicada consequentemente, essa estrutura de organização vai trazer um efeito muito positivo. E não somente para crianças que têm algum distúrbio de aprendizagem, mas para todas as crianças que apresentam dislexias, TDAH e outras limitações. Então, quais são essas etapas de aprendizagem na consciência fonológica que precisam ser trabalhadas de forma consistente para que meu aluno adquira toda essa estrutura no sentido de aprendizagem do sistema de escrita alfabética na perspectiva do letramento? Então, para a identificação desse princípio alfabético, a criança deve reconhecer a relação som e letra e ser capaz de analisar, refletir, sintetizar as unidades que compõem as palavras faladas, certo? Há aquilo que nós chamamos de unidade silábica e vai ampliando para um contexto maior até a criança conhecer toda essa estrutura de sistematização do SEA, que é o Sistema de Escrita Alfabética. A aquisição da escrita exige, sobretudo, que o indivíduo reflita sobre a fala, estabeleça relações entre os sons da fala e sua representação na forma gráfica, entrando em jogo a consciência fonológica. Não adianta pensar que eu, enquanto professor alfabetizador, vou alfabetizar, eu posso encher as paredes da sala de aula, colocar um laboratório de aprendizagem maravilhoso. É isso, mas vai além disso. Ilustrar, mas precisa trabalhar essa estrutura significativa da consciência fonológica. Observem, o objetivo de estudo, ou objeto de estudo e ensino da alfabetização é a linguagem. Como eu vou alfabetizar se eu não me aproprio e não faço essa mediação dessa linguagem chegar de forma dinâmica no meu aluno? Eu não posso alfabetizar de forma passiva ou mecânica. Eu preciso alfabetizar mediação ativa. Essa mediação ativa, ela precisa ser trabalhada com os professores que, de fato, têm afinidade com esse processo de alfabetização. Nossos professores que têm estrutura pedagógica no sentido do processo de alfabetização, esses devem ser escolhidos a dedo para trabalhar esse processo, porque exige muito do professor, principalmente nessa estrutura fonológica, para que a criança tenha essa mediação ativa. É importante resgatar esse entendimento e perceber que o ensino do alfabeto, das relações entre as letras e os sons, os diferentes sistemas de escrita e da ortografia, não vai se resumir, gente,
Observem bem um detalhe importante. Nós precisamos possibilitar os diversos suportes de estrutura metodológica do letramento dentro dessa perspectiva do trabalho pedagógico na estrutura do letramento. Não vamos confundir. Eu vou só fazer o som, só trabalhar o som e ficar só nisso. Não é só isso. A consciência fonológica é um ponto forte, mas nós precisamos observar que junto da consciência fonológica, nesse processo de alfabetização, o meu aluno precisa ter acesso a rodas de leitura, a leituras para deleite, acesso a diversos suportes de leituras, para que ele tenha essa ampliação da estrutura do letramento dentro do processo de alfabetização. A consciência fonológica também, todos vocês já sabem, refere-se à capacidade do aluno identificar, discriminar os sons gerais. As palavras representam um tipo de som. Essa consciência fonológica traz, em diferentes níveis de complexidade, a estrutura sonora da língua, tendo relação direta com a metacognição. Isso é comprovado cientificamente. Quanto mais o professor sonoriza, quanto mais o professor instiga do aluno a estrutura que ele analise, que ele reflita, que ele pense sobre o que está sendo trabalhado em relação à consciência fonológica, mais o aluno vai desenvolver o processo cognitivo através da visão, do que ele visualiza e do som, daquilo que está sendo apresentado, do contexto, do significado dessa estrutura de conhecimento, desse objeto de conhecimento que está sendo mediado dentro dessa perspectiva ativa, certo? Nós temos aqui alguns exemplos de objetivos dessa atividade no que se refere à consciência fonológica. Observem. Desenvolver a consciência fonológica é um ponto forte do alfaletrar. Estimular a consciência de palavras. Como é que eu vou estimular essa consciência de palavras? Como eu vou estimular e desenvolver a consciência fonológica? Exercitar o processamento fonológico no que se refere à memória de trabalho verbal, que é o MTV. Memória de trabalho verbal. Como eu vou exercitar isso no meu aluno? Como eu vou possibilitar a associação e diferenciação de rimas? Como eu vou estimular a síntese e a análise silábica? A estrutura que em muito tempo foi entendida, que eu vou alfabetizar, mas eu vou ensinar só o código vazio, eu vou ensinar só eu vou apresentar uma letra e dali eu vou pedir para o meu aluno olhar e vou escrever, e vou pedir para ele escrever lá no caderno ou em algum outro suporte. Não é assim que funciona o processo de alfabetização. O processo de alfabetização tem um ponto forte, e esse ponto forte foi comprovado, que é necessário a utilização e a estimulação da consciência fonológica. Tudo que se apresenta, seja em ficha, seja de forma escrita, seja de forma ilustrada, seja de forma falada, cantada, tem que ser estimulada a consciência fonológica, a estrutura, o contexto, o significado de tudo que for apresentado. Por isso, a perspectiva do alfaletrar traz essa abrangência. Não é só entender as unidades silábicas e os sons dessas unidades silábicas, mas, sobretudo, compreender e fazer o aluno se apropriar dessa estrutura metodológica e aplicar dentro do seu contexto de processo da aquisição do sistema de escrita alfabética. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Se a consciência fonológica contribui positivamente para a alfabetização, por que não realizar atividades que desenvolvam tal consciência?
É uma pergunta para a gente pensar, não precisa ninguém responder. Se a consciência fonológica é um ponto forte do processo de alfabetização na perspectiva do letramento, por que não trabalhar essa estrutura de organização e propor, realizando atividades que desenvolvam essa consciência? Então, nós temos aí algumas habilidades que traz a consciência fonológica de forma bem acentuada. Trabalhar atividades com rimas, nós vamos já também mostrar alguns exemplos, a consciência de palavra, a consciência fonêmica, a consciência de sílabas, que são as chamadas unidades silábicas, e a aliteração. Vamos lá. Então, a consciência fonológica, ela abrange todos os tipos de consciência dos sons que compõem o sistema de uma certa língua. Então, vamos lá. Os níveis de consciência. Nós temos aqui a fonêmica, né, que você vai possibilitar várias atividades que o aluno possa identificar fonemas, sons, a figura, ter o exemplo. Nós temos um exemplo aqui de identificar quais as palavras, mostrando as imagens que tem inicialmente com algum tipo de letra que você queira destacar. E tem o nível de consciência silábica, né, que já vai trabalhar aí mais de forma pontual as unidades silábicas, identificando quantas sílabas, como alguns chamam, né, quantos pedaços, né, tem. Você pode mostrar a imagem, pode mostrar a palavra, que é o signo linguístico em si, e você pode já trabalhar as batidas, utilizando palmas, também utilizando objetos que caracterizem a quantidade de unidades silábicas apresentada nessa imagem ou nesse signo linguístico, que é mais especificamente a palavra que está sendo apresentada. E a intrassilábica, né, que é uma outra consciência fonológica, que é a divisão das palavras em unidades maiores, que é um fonema individual, que são chamados também de rima e aliteração. Nós vamos já ter um exemplo específico. Claro que a rima é mais fácil de compreender as atividades dentro da rima. E no que se refere ao processo de atividades dentro desse item, a aliteração, nós vamos ter alguns exemplos já. Aqui nós temos, selecione várias figuras. Então, como eu devo trabalhar essa sistematização com o meu aluno? Muito importante o processo de alfabetização ser ilustrado. Quem lembra do PENAIC, quem lembra dos jogos do PENAIC, recorda muito bem das diversas caixas de jogos que trazia de forma bem significativa e que muitas vezes eram arquivadas, guardadas nos armários da escola e não eram trabalhadas conforme era orientada a proposta. Então, se ainda existe esse material na escola, ou que você não tenha, mas que você possa estar fazendo a montagem desse material, se aproprie e utilizem essa estrutura de organização através de imagens. Observem como utilizar essas imagens. Nós temos aqui um balão, um sapato, um pão, um caminhão, um peão, uma bola, uma mão, um fogão, um telefone e uma mão. Então, nós vamos trabalhar essa estrutura no processo da consciência fonológica, primeiro apresentando a imagem e teremos também, para além dessa apresentação da imagem, a estrutura de organização da fala, nominalmente dessa imagem. O professor estimula, apresentando a imagem e os termos que correspondem de forma significativa essa imagem, o signo linguístico que caracteriza a nomenclatura dessa imagem. Tudo em sequência dessa estrutura pode ser utilizado o contexto e o significado de cada imagem. Já vem o letramento aí especificando essa organização. Pessoal, quero abrir um parênteses
Caso caia, né, a estrutura da palestra, vocês aguardem, não saiam, vocês aguardem alguns minutinhos, porque nós temos que estar utilizando a estrutura técnica aqui em 2 momentos, justamente porque o tempo é limitado, certo? Paralelo ao programa, ao aplicativo YouTube, nós estamos utilizando também o Meet para acontecer a palestra de forma simultânea. Então, se caso ocorra essa saída do ar, já voltaremos, tá? Então, vamos para frente. Oi? Pronto. Tá. Vamos parar só um pouquinho, gente, já para iniciar a outra sala. Vou ver se está ok aí. Pronto. Tudo ok de novo, né?
Pois bem, continuando, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, uma das propostas, que são várias, nós temos um exemplo que traz essa estrutura metodológica de como utilizar e trabalhar a consciência fonológica no contexto do processo de alfabetização. É importante essa estrutura metodológica ficar bem clara, porque se eu trabalho somente com palavras, né, que eu posso utilizar essa metodologia, é claro que eu posso, mas eu não posso me limitar a ela. Quando se trata de contexto de alfabetização, é necessário compreender que essa organização metodológica criativa, trazendo esse contexto de relação fonológica, vai possibilitar o meu Erivaldo, aluno teu som tá a ligado. aquisição cognitiva do som, da imagem e do signo linguístico. Então, nós vamos por degraus, não é uma etapa que se vence rapidamente, mas são degraus que precisam ser subidos gradativamente até que nessa sequência gradativa o meu aluno desenvolva habilidades de percepção e competência da base alfabética, certo? Muito importante esse detalhe de utilizar essa estrutura metodológica. Observem que as rimas que nós temos aqui, eu já sinalizei as imagens, falei o nome dessas imagens, e aí nós vamos observar, ilustrando isso para o aluno, para que o meu aluno perceba que cada imagem dessa tem um significado, cada imagem dessa tem uma estrutura metodológica onde o aluno vai adquirir a percepção. Erivaldo, desliga teu microfone, por favor. Onde essa estrutura de organização vai trazer um significado para o meu aluno. Por exemplo, eu vou começar da primeira imagem. Balão. Vocês estão observando essa imagem? Quem sabe o que é um balão? Como é que esse balão, para que serve esse balão? Quem já viu um balão? Quem brincou de balão? Pode ser os diversos balões. Esse balão é um balão diferente de pessoas entrar no cesto e sair no ar, né, por aí, nas nuvens, voando. Mas tem outros balões, né, que caracteriza a palavra balão. Quem tem balão, quem já brincou de balão, quem já viu um balão? Contexto, significado, letramento presente. Agora, sapato, né? Aí passa a mesma situação, contextualiza, significado, estrutura, contexto. Pão. Qual é o sabor do pão? Como esse pão é constante na nossa mesa? Como ele chega? Como é que quem fabrica esse pão? Aí você vai trabalhar muitas informações. Do mesmo modo, acontece com cada imagem. E aí, depois dessa sequência, dessa abordagem, vai se trabalhar a rima. O que é rima? Vamos observar o som. Todo mundo, fala junto comigo. Balão, vamos lá. Sapato, pão, caminhão, peão, bola, mamão, fogão, telefone, mão. Aí nós vamos, na ordem da sequência das palavras, pedir que os alunos observem as que têm rima, ou que rimam. E assim, nós vamos fazer essa estrutura seletiva, somente as imagens que têm um som parecido. Vamos separar essas imagens. E aí nós vamos estar trabalhando a memória de trabalho verbal. Por que memória de trabalho verbal? Porque o meu aluno não é a memória de decorar a informação.
É a memória de um trabalho proposto de forma verbal. O meu aluno vai adquirir essa estrutura verbal, vai perceber e vai internalizar. E aí eu vou utilizar essa estrutura metodológica fazendo a sistematização no que se refere à repetição positiva para a consolidação de uma sequência na ordem, que pode ser sequenciada em ordem e pode ser também feito em momentos de variação por menores. Eu posso utilizar as palavras que estão aí rimando, posso depois fazer a apresentação do signo linguístico, que é a forma de como se escreve essas palavras, e assim eu vou utilizando várias estruturas metodológicas abrangendo a rima e outra estrutura metodológica que é a literação, que nós vamos ver já já, certo? Então, nós temos aqui outro exemplo, né? As palavras rimam, eu posso apresentar só a imagem do gato, do rato e do pato, né? Observem bem, a rima, ela traz a estrutura de consciência fonológica no sentido do final da palavra. É a estrutura de segmentação de uma estrutura que mostra o final da palavra como ponto forte da rima. Então, gato, rato, pato. Então, eu vou estar conduzindo essa mediação ativa para que meu aluno perceba a ligação, a rima entre esses códigos linguísticos, ou aquilo que eu chamo de significado, certo? Isso precisa ser explicado para o meu aluno. Pode ser explicado de forma consciente, clara e objetiva. Nós temos aqui um exemplo de aliteração. Por exemplo, a aliteração geralmente é a relação no início da primeira unidade silábica de uma palavra ou no meio dessa unidade silábica, ou seja, uma sílaba que pode ser destacada simultaneamente parecida com as demais de outras palavras ou iguais no início ou no meio. Então, a aliteração é uma forma também de trazer esse processo de alfabetização de forma consistente. Então, a palavra macaco, mala e maca. Qual é a ligação dessa estrutura metodológica da consciência fonêmica, ou fonológica, melhor dizendo? O ma, a unidade silábica ma. Então, observem macaco, mala e maca. Todas elas têm uma forte ligação no início da palavra, no sentido da mesma unidade silábica. É um outro ponto forte para ser desenvolvido, trabalhado, para que meu aluno perceba essa estrutura metodológica do processo de alfabetização. Vamos lá. Então, não basta também, gente, saber só os sons das letras. É necessário fazer um checklist da consciência fonêmica. Ou seja, o meu aluno precisa ver que é a síntese da visualização, ele precisa analisar, que é o ouvir e perceber, ele precisa fazer a substituição, quando houver, não ter a memorização, mas fazer ali o jogo das unidades silábicas, ele precisa fazer substituição, ele precisa fazer adição, exclusão de uma unidade silábica colocando outra unidade, essas sínteses iniciais, esses fonemas iniciais e os sons das letras repetidos de forma positiva, o meu aluno vai desenvolver a consciência fonológica, a percepção e a cognição alfabética, certo? Então, é importante que nós também tenhamos a clareza em relação à aprendizagem da leitura e da escrita, que ela depende, num primeiro momento, da descoberta da relação grafonológica, que eu já havia falado, a relação grafofônica, alcançada através da reflexão consciente sobre a sua língua.
Por esta razão, a tarefa do professor é auxiliar o aluno a compreender e a dominar um conjunto complexo de propriedades estruturais e funcionais da língua, como? Vamos observar. Esse aluno ele pode ser estimulado desde cedo. Então, nós temos várias brincadeiras com rimas, repetição de sons, que estimulam toda essa estrutura da primeira etapa da base alfabética. Tem o desenvolvimento que deve ser aplicado a cada fase, que são as hipóteses silábicas. Outro ponto muito forte, como eu já disse anteriormente, professor alfabetizador precisa dominar os códigos ou níveis da base alfabética, pré-silábico, silábico, com valor sonoro, sem valor sonoro, silábico alfabético e alfabético, até se estruturar a ortografia para que esse aluno possa dizer finalmente está alfabetizado. Contos, poemas, rimas, músicas, trabalhar a música, o som da música, a estrutura musical, a musicalidade. Muitas vezes o meu aluno, ele desenvolve a estrutura fonológica, a base alfabética através desse lúdico chamado musicalidade. Nós, professores, temos uma timidez de trabalhar a musicalidade em sala de aula, ou levar essa estrutura para a sala de aula. Como, Joseli, que eu vou trabalhar a musicalidade? Como é que eu vou desenvolver essa estrutura? Quando eu organizo a minha estrutura pedagógica de forma planejada, de forma estruturada, antecipada e não improvisada. Vamos lembrar desse detalhe. Por isso que nós temos o momento do planejamento, para que nós possamos, de forma organizada, selecionar metodologicamente toda a estrutura de como eu vou desenvolver o meu trabalho dentro da perspectiva do Alfaletrar, utilizando essas sugestões para além destas, muitas outras que nós podemos utilizar. E essa consciência fonológica não pode ser confundida de jeito nenhum com o método fônico de alfabetização, que é um método que já está ultrapassado, que é aquele método que o aluno repete e se restringe apenas ao treinamento repetitivo, com aquela famosa memorização mecânica. Essa prática é ultrapassada, gente. A criança não vai aprender. Agora, quando você trabalha de forma que essa consciência fonológica, o aluno perceba, faça a relação do verbal, do sonoro, com o significado, com a ilustração, com a estrutura que está ali como imagem, consequentemente, a experiência do letramento vai estar presente e, sobretudo, a aprendizagem vai ser, de fato, significativa e a aprendizagem vai ser interessante para as nossas crianças. Certo? Nós temos aqui um outro exemplo de como trabalhar, né, essa estrutura do som. Várias imagens, e aí você pode estar apresentando as imagens, o som, pedir para as crianças repetir, porque ela precisa ouvir a voz dela. Ela pode, no primeiro momento, fazer só um gaguejado ou uma balbúrdia da fala, não fazer isso de forma tão organizada, mas quem vai possibilitar, quem vai mediar, quem vai trazer essa estrutura de organização, onde o aluno será estimulado para que essa segmentação fonêmica seja realizada, é nós, professores. Vocês, professores, é que precisam chegar até o aluno a compreensão da estrutura sonora da língua. Ele precisa entender essa estrutura sonora da língua. Ele precisa manipular a manipulação no sentido positivo. Manipular os sons da fala, manipular a estrutura da sua própria voz. Ele precisa cantar, ele precisa falar e ele precisa escutar. Ele escuta,
ele fala, ele canta, ele desenvolve a estrutura dos sons. É fato. Alguns exemplos que já até mostramos anteriormente de como desenvolver atividades que estejam caracterizadas dentro da consciência fonológica. Certo? Vou passando aqui. E o processo do alfaletrar, a estrutura da sala de aula, o aluno deve ter acesso a toda a diversidade textual, porque ele precisa ter um ambiente alfabetizador. Mas esse ambiente alfabetizador não pode ser tímido, não pode ser calado, silenciado. Ele tem que ser explorado. Tudo que você colocou lá na parede não é só para enfeitar, é para ser utilizado, é para ser rotina positiva, aquela rotina onde o meu aluno vai estar ali desenvolvendo para perceber, para se apropriar dessa estrutura metodológica da consciência fonológica. E se assim for, se assim ocorrer, consequentemente, nós teremos aí essa ilustração de Francisco Tonucci, que nós apresentamos anteriormente, vai trazer, brotar a aprendizagem dos nossos alunos no que se refere o sistema de escrita alfabética e toda a sua estrutura fonológica. As crianças vão aprender a ler de forma rapidamente. Isso é comprovado, gente. Não é a Joseli dizendo de forma aleatória, é comprovado. Mas precisa ser trabalhado de forma organizada. Mais uma vez, a gente faz aqui uma menção a essa mensagem aqui. Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer, né? Então, nós fazemos essa menção e queremos dizer a cada um de vocês que todas as orientações dentro do programa, dentro do projeto Alfaletrar, é importante que seja aplicado. Não esqueçam, no início do ano que vem, fazer o diagnóstico, a triagem, a aplicação de atividades conforme o nível detectado, tabulado esses níveis, desenvolver a consciência fonológica de forma satisfatória na sala de aula, para que essa criança desenvolva as habilidades da percepção, da audição e da sonorização. Não adianta pensar que eu vou conseguir alfabetizar a criança eu enchendo o quadro de escrita e pedindo ele para escrever. Copie, ou vai lá no livro e copie de tanto a tanto, porque eu quero e eu acho bom ver o meu aluno quietinho, caladinho. Então, se ele estiver quietinho, caladinho, ele vai estar lá, mas ele não vai estar desenvolvendo como ele deveria. Esse menino tem que falar, esse menino tem que sonorizar, ele tem que ouvir, ele tem que participar e ele tem que visualizar. Claro, ainda estamos em pandemia, precisamos continuar com os protocolos sanitários, mas precisamos aí ter uma mobilização grande para que minha clientela, minha prestação de serviço tenha um efeito altamente satisfatório, certo? E hoje eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeita porque um grande número de professores cumpriram as etapas da plataforma, já alguns que ainda colocaram já agora de manhã vão ser avaliados até o final da noite. Quero dizer para vocês, desejar assim, um excelente trabalho, continuem se dedicando, se esforçando, participem das capacitações que a Secretaria de Educação oferece, participem das capacitações que vocês tiverem estrutura gratuita, participem, não deixem de participar. Quem aceitou o desafio e a arte de ser líder pedagógico do processo de alfabetização, necessita se abastecer e, consequentemente, crescer o seu conhecimento, ampliar, abrir esse leque de informações para que a sua estrutura pedagógica seja cada vez mais consistente, certo? E o mais é desejar a todos vocês um excelente trabalho. Qualquer dúvida, venha no meu PV. Nós estamos aqui, nós trabalhamos em função da educação do município de Santa Luzia.
e dizer a todos vocês que vocês estão de parabéns. São muitas frentes de organização, são muitos desafios, ainda mais depois de uma pandemia, uma situação que nós vivemos e ainda estamos vivendo. Não vamos desanimar. Todos vocês têm potencial para desenvolver um excelente trabalho. É necessário se permitir cada vez mais para que você possa se apropriar de metodologias que venham trazer efeitos positivos no seu trabalho. E dizer que vocês estão aqui, ó, de parabéns. E agradecer a cada um de vocês que ficaram até o final do curso, que ainda estão finalizando os seus trabalhos. Parabenizar todos vocês pela estrutura, pelo trabalho que realizam, por serem quem são. E continue crescendo, continue ampliando seus conhecimentos. E o mais é desejar aí um excelente trabalho a todos. Alguma pergunta? A minha secretária vai anotar aqui, qualquer coisa a gente vai estar compartilhando. Cláudia? Muito bem, Joseli. Que bom, né? Que tarde de grande aprendizagem, que palestra, né? Muito gratificante. Assim, a cada fala, a cada conhecimento, a gente entender o processo da alfabetização como um processo dinâmico, um processo complexo, né? Mas, acima de tudo, um processo mágico, apesar de que não há receita pronta, né? A varinha de cordão, verdade. Porém, o processo ele é dinâmico, complexo, mas ele é mágico, é gratificante, é árduo. Com certeza. Né? É uma satisfação enorme ver os nossos alunos dominando aí a leitura, a escrita. É algo maravilhoso, inexplicável. Exatamente. E aí eu gostaria de contribuir no sentido de fazer uma pequena consideração na tua fala, colocando que tudo que você pontuou, tudo que você trouxe para nós precisamos receber como desafio, né? Como entender que a alfabetização é um desafio e entender também que esse desafio ele não pode nos paralisar. Esse desafio precisa nos motivar para que a gente supere, porque o processo, no caminho, nós vamos encontrar vários entraves, né? Já encontramos, e é normal que aconteça, né, esses entraves no caminho. Porém, nós temos que nos motivar, porque eu aprendi com uma professora na formação dos trilhos que ela diz assim, qual é a melhor sala de aula? Então, ela diz que a melhor sala de aula é aquela onde o professor e os alunos estão felizes, né? Então, quando nós tratamos da alfabetização, nós tratamos da vivência, né, do contexto real do aluno. Então, é isso que faz a aprendizagem ser significativa e interessante para o aluno, fazer sentido para a vida dele. É quando a gente vai ali e vai fazer um trabalho com ele dentro do contexto das vivências dele, né? E aí Magda Soares vem trazer isso para a gente dizer que a alfabetização é para além dos muros da escola. Isso. Era isso. E eu acredito que por hoje, né, nós só temos a agradecer a Deus, agradecer aos nossos nobres colegas professores, alfabetizadores, que estiveram conosco, né, até o momento, que participaram do primeiro e do segundo em webinário, né, a primeira e segunda mentoria, e agradecemos também a LV Consultoria Educacional, com a parceria da Secretaria de Educação, a Prefeitura, né, por trazer esse projeto, para trazer um trabalho de suporte, né, dentro do contexto da alfabetização. Agradeço imensamente também pelo convite para contribuir também nessa mediação e dizer que estamos à disposição, estamos a serviço da comunidade. Muito obrigada. Agradecer também ao nosso secretário de Educação, né, pela contribuição que ele deu aqui, a parceria, tudo, o apoio que ele sempre dá, né, quando se trata do contexto educacional, ele sempre está à disposição.
Isso mesmo. Para finalizar minha fala, quero mais uma vez agradecer o secretário de Educação, professor Antônio, a prefeita França, Juarez, professora Cláudia, e todos os técnicos da CEMED pela oportunidade e por esse momento oportuno de parceria. E dizer, né, que nós estamos também à disposição a todos os professores. Se tiver uma dúvida, caso queira recorrer, tirar uma dúvida, está encerrando, já vai estar disponível o certificado na plataforma para todos os professores que concluíram todas as etapas, eles vão poder imprimir. Ah, Joseli, eu não tenho papel para imprimir. Pode vir no escritório da LV Consultoria imprimir aqui, que nós temos uma equipe que vai dar suporte a todos os professores do município de Santa Luzia que participaram do curso, certo? E o mais é agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo, por todas as oportunidades. Nós não podemos esquecer nunca de agradecer a Deus, por estarmos aqui hoje, por participar desse momento e por ser professor educador, porque nós somos luz na vida de muita gente, pode ter certeza disso. Um grande abraço, sintam-se abraçados, professores de Santa Luzia, professores da região que estão participando, a todos que se inscreveram no curso, com o interesse de melhorar cada vez mais seu trabalho. Nossa intérprete Simone está dando show aqui. Simone, já ia falar. A nossa querida professora Simone, intérprete, profissional de excelência. Só tenho a agradecer toda a equipe da LV Consultoria, na pessoa do Erivaldo, que cuida aí de cada um na plataforma, quem tem dificuldade, quem está com dificuldade no acesso. Ele é um grande homem, um grande técnico. Só tenho a agradecer a todo esse suporte que ele nos dá enquanto empresa. A Micaele, a Laura, toda a minha equipe de secretaria da LV Consultoria. Um grande abraço. Tem uma perguntinha aqui, vamos lá. Certo, sobre o curso encerra dia 28, pessoal. A plataforma está programada para fechar dia 28. Nós tivemos aí mais de um mês, então, quem tem pendência, agilize de hoje para amanhã até às 12 horas da noite fecha, tá? Aí já vai estar disponível a certificação forma, tá bom? Então, agilizem para que vocês possam ter direito ao seu certificado gratuito, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Certo. Pronto. 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 Pessoal, vocês já estão aí ouvindo, né? O certificado, vocês terão acesso para imprimir o certificado. Fecha até amanhã somente a questão da parte de inserção das atividades. Tá certo? E é isso. Qualquer coisa, estamos aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudia. Um grande abraço.